Olá, sou o Dr. Geia e agora nós vamos falar sobre hipertensão arterial, vendo por que aparece a pressão elevada e também vamos abordar os tratamentos que existem para pressão e, finalmente, nós queremos oferecer a cura para vocês, a cura de hipertensão arterial. Talvez você está espantado porque até agora você nunca ouviu dizer de cura de hipertensão arterial, mas certamente se você ficar com a gente, você vai ver a cura da hipertensão arterial. Fica livre de todos os tratamentos e você ter novamente a pressão normal que você tinha quando você era criança. Vamos lá então para ver como funciona o coração, as artérias, a pressão, porque você sabe uma coisa bem conhecida assim, se você não conhecer o seu adversário, você jamais consegue vencer. Para isto, nós vamos conhecer o adversário, que é hipertensão arterial. É muito temida essa doença, porque disseram o seguinte, uma vez que introduz o medicamento para pressão arterial, então você tem que tomar o resto da sua vida. Não foi assim? Por isso que você agora está sendo completamente um dependente. Se colocar um termo um pouco pejorativo, você é escravo do medicamento ou do tratamento para poder manter o seu nível de pressão dentro da normalidade. Então, vamos dar uma olhada o que é pressão arterial. Você precisa entender bem disto. Bom, nessa figura nós vamos ver sobre o coração. Essa figura ilustra bastante como funciona todo o sistema de coração e as artérias cardiovascular. Aqui está o coração bombeando o sangue, então esse sangue vai para todo o corpo através das artérias. Veja só, a aorta leva todo o sangue para a cabeça, para o cérebro, para os braços, membros superiores e também leva para baixo, para o abdômen, para todos os órgãos do abdômen e também para os membros inferiores. E depois que isso acontecer, todo o sangue volta novamente para o coração. Então, esses vasos que trazem o sangue para o coração chamam-se veias. Aquele vaso que leva o sangue para todo o corpo chama-se artéria. Bom, quando todo o sangue volta para o coração direito. Primeiro, volta para o átrio direito. Hoje você está sendo cardiologista, hein? Você está aprendendo sobre a anatomia de coração, a fisiologia da circulação. Então, preste atenção. Aqui está agora, então, o ventrículo direito. O sangue que chegou no átrio direito passa para o ventrículo direito. Então, essa câmara bombeia, vai para o sangue, então, para os pulmões. E nos pulmões que há troca de gás. Elimina todo o gás carbônico e recebe, então, o oxigênio. Então, através do vaso, a veia dos pulmões, chega agora esse sangue oxigenado no átrio direito. Não, você está prestando atenção. É átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, passa esse sangue para ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue e assim, novamente, o sangue circula para todo o corpo. Você entendeu bem? Então, esse é um sistema fechado. Não tem nenhum lugar aberto que sangue se perde, a não ser que você corte algumas artérias, algumas veias e assim, sangue se extravasa. Mas fora disso,
é um sistema fechado. Bom, agora então, nessa imagem, nós vamos olhar como isso funciona. Veja só, coração é assim. Olhando de fora, o coração enxerga dessa forma, mas se nós olharmos para dentro do coração, você está vendo essa parede tão espessa que é ventrículo esquerdo. Você está vendo esse ventrículo esquerdo bombeando o sangue, então sangue vai para a aorta, a artéria. Agora você pensa um pouco, quando o coração bombeia o sangue, esse fluxo de sangue atrita na parede da artéria. Concorda comigo? Exatamente. Esse atrito que aparece quando o coração bombeia o sangue, aí que aparece o primeiro número da pressão. Você sabe qual é a medida de pressão, não é? Sempre tem dois números. Por exemplo, 12 por 8, 14 por 9, 15 por 11. Esses dois números aparecem por causa desses dois eventos que acontecem no coração. Nessa imagem, você vai ver esses dois eventos. Veja só, nessa imagem, o coração está bombeando, o ventrículo esquerdo está bombeando o sangue. Então, o sangue está saindo para a artéria e não volta para o átrio esquerdo. Por quê? Existe essa válvula que não permite o refluxo do sangue para o átrio esquerdo. Se tiver essa válvula mitral enfraquecida ou se tiver algum endurecimento dessa válvula, então pode refluir. Aí já é doença das válvulas. Mas o que nos interessa agora é hipertensão arterial. Então vamos olhar bem o que acontece. Quando o coração contrai, então sangue é emitido para a artéria e aparece esse atrito de sangue na parede da artéria. Esse atrito que é a pressão sistólica, porque chama-se sístole quando o coração contrai. Agora, nessa figura de baixo, você está vendo que para poder mandar o sangue novamente para o corpo todo, o coração precisa receber o sangue. Então, essa válvula mitral abre, coração distende completamente para receber todo o sangue. Daí, então, nesse momento que o coração está mais dilatado para receber todo o sangue, então a pressão exercida pelo sangue na parede da artéria é a menor. E essa pressão menor que chama-se pressão diastólica ou número mais baixo. Você entendeu bem isso? Bom, já que você entendeu essa parte, então fica muito fácil de agora falar sobre pressão arterial. Por quê? Toda vez que aumenta alguma resistência para o coração bombear o sangue, veja só, para poder o coração contrair, precisa ter uma força. E essa força vem de algum lugar. Por enquanto não vamos falar sobre essa força de onde vem. Mas uma vez que vem a força e contrai, imagina, quando a artéria estiver estreitada, certamente o coração precisa bombear com maior força. Sabe por quê? Porque qualquer forma, o coração precisa bombear a quantidade de sangue para o corpo todo para poder nutrir todas as células. Porque as células precisam de oxigênio, precisam de nutrientes. Mais do que nutrientes, oxigênio é a parte mais essencial. Então, não importa a condição das artérias, não importa qualquer dificuldade que possa existir,
Mas o coração tem que bombear a quantidade certa de sangue para o organismo todo, para todas as células estarem recebendo oxigênio, para que todas as células façam suas funções, produzir a energia. Então, guarda bem esse princípio mais importante. O trabalho do coração é para oferecer oxigênio e nutriente para todas as células. Se você lembrar bem esse fato, então você vai entender por que o coração vai bombear com maior força ou não. Consequentemente, você vai ver que a elevação da pressão é uma necessidade. Bom, então, o coração está bombeando sangue. Quando é que o coração precisa bombear com maior força? Quando a artéria estiver estreitada. Quando é que a artéria fica estreitada? Pensa um pouco. Quando? Você já assistiu algum filme de terror? Quando você assiste um filme de terror, que você fica completamente tenso, suas artérias ficam estreitadas. E também quando você assiste o jogo, já que você é um bom brasileiro, quando seu time está agora ganhou pênalti e o adversário, então, vai chutar. Você está completamente relaxado. Que bom que meu time agora vai tomar um gol. Você fica assim ou... Não pode entrar esse gol. Quando você fica dessa forma, então a artéria fica bem estreitada. E assim, seu coração vai ter que bombear com maior força. Certamente, nesse momento, se aferir sua pressão arterial, você está com 18/11. É por causa disso, esse nível de pressão é pressão elevada? Numericamente é elevada, mas não por isso que você vai fazer um tratamento para hipertensão arterial. Concorda comigo? Porque quando você relaxa completamente, porque goleiro defendeu, você vai gritar, oba! Que defendeu, que goleiro bom! Você ainda vai querer beijar, né? Se você ficar assim, novamente a artéria volta no seu calibre e certamente seu nível de pressão voltou ao normal. Então veja só, dependendo da situação, a sua pressão oscila constantemente. Aqui vou introduzir um termo bem importante na biologia. Isto é, quando lida sobre a vida, existe um termo muito importante que muita gente, depois de estudar biologia, esquece completamente. Homeostasia. Essa palavra, homeostasia, é sempre para manter o melhor estado de vida. Então, essa homeostasia realmente é algo mais importante. Mesmo que você não lida com sua própria vida, sabe que seu Criador, ele tem interesse pela sua vida. Por isso que ele mantém, mesmo que você ache que isso é nocivo para você, mas não importa, mas ele sempre mantém esse estado mais perfeito para que os fenômenos de vida aconteçam perfeitamente segundo a sua vontade. Então veja só, você está notando que a oscilação da pressão acontece sempre, isso é normal. Por quê? Precisa manter a sua vida. Funcionamento de todas as células. Esse conceito é o conceito mais importante para poder raciocinar melhor se você tem que tratar a sua pressão elevada ou não. Quando a artéria ainda estiver seu calibre normal, sua flexibilidade normal, o retorno da pressão realmente volta
com uma rapidez tremenda, portanto que você não tem sintomas de pressão elevada. Mas agora veja bem, como de acordo o ano avança, como a sua artéria muda. Quando você souber disto, você vai ficar espantado. Quando você nasce neste mundo, com toda a artéria normal, original, 0 quilômetro, essa artéria fica assim. Nessa imagem você está vendo um corte longitudinal da artéria. Veja só, na primeira década, então sua artéria realmente está linda. 3 paredes. A parede mais íntima, que tem contato direto com o sangue. Depois tem a parede do meio, que é musculatura, que possibilita a flexibilidade da artéria. E a parede externa para envolver todas essas paredes. Bom, essa é uma estrutura normal. Na primeira década continua assim. Mas à medida que a idade avança, normalmente as pessoas experimentam essa mudança. Não é necessário que você também precise experimentar essa mudança. Por quê? Dependendo do seu estilo de vida e também dependendo da carga genética que você recebeu dos seus pais, isso altera bastante. Então, veja só, normalmente, com a carga genética herdada, com seu estilo de vida semelhante dos seus pais, então, a partir da segunda para a terceira década, então, a artéria começa a experimentar uma mudança. Qual mudança é essa? A gordura começa a ser depositada no espaço entre a parede mais íntima da artéria e parede média. Então, a gordura deposita, e à medida que a gordura deposita, além de diminuir o calibre da artéria, e endurece as artérias, diminuindo a sua flexibilidade. Então, quando chegar quarta, quinta década, então, embora você não sinta absolutamente nada, a não ser a elevação da pressão e também, quem sabe, repuxão na nuca. Esses sintomas você começa a sentir esporadicamente, até que um dia você fica preocupado com isso, então você visita o médico aferindo. Olha, nesse momento de médico aferir a sua pressão, existe tal de síndrome de jaleco branco. Você já ouviu dizer? Normalmente as crianças experimentam essa síndrome. Viu um médico com roupa branca, então já fica tensa. Então, criança fica tensa porque é uma pessoa estranha, com roupa diferente, e sempre que visita é a mesma roupa branca, então, tal de síndrome de jaleco branco. E adulto também experimenta a mesma coisa. Já que você está tendo um sintoma e você quer verificar, então você inconscientemente fica tenso, e daí a artéria fica mais estreitada, e daí normalmente quando mede ou quando afere a pressão no consultório médico, tendência é subir mais. Mas quando você afere a sua pressão arterial, logo que você acorda, antes de você levantar da cama, realmente esse nível de pressão é nível mais normal da sua pressão. Então, não fique tão assustado quando o médico disser que sua pressão está bastante elevada, porque todo esse ambiente está favorecendo na elevação da pressão. Bom, então, quando realmente a artéria estiver bastante endurecida e seu calibre estreitado, certo é que o coração precisa bombear com maior força para poder levar toda a quantidade de sangue para o corpo todo. Por quê? A função do coração é o quê? Manter a vida,
Lembra disto? Precisa mandar toda a quantidade de sangue, toda a hemácia precisa levar o oxigênio para que todas as células do seu organismo recebam o oxigênio adequado para fazer suas funções. Lembre bem esse aspecto. Não é somente o nível de pressão isolada é que você tem que lidar, mas na realidade você precisa lidar em relação à manutenção da sua vida. Porque a função do coração é mandar quantidade certa, suficiente de sangue para todo o organismo, para que todas as células funcionem bem, recebendo o oxigênio. Veja só, então, nessa figura, você vai olhar algo bem interessante. Aqui está a artéria normal, a artéria muito bonita, não é? Com essa artéria que você nasceu, que você viveu até 10, 15, 20, até 30 anos. Mas, dependendo da carga genética, dependendo do seu estilo de vida, é que essa artéria começa a mudar a transformação. Veja só, quando essa artéria então sofre a transformação, a artéria fica assim. Você está assustado? Não fica assustado. Certamente, quando seu nível de pressão registra sempre elevada, você pode estar com toda a certeza de que sua artéria, de algum grau, está alterado e com esse processo que se chama aterosclerose, endurecimento das artérias. Nessa situação, a elevação da pressão arterial é normal ou anormal? Você consegue raciocinar um pouco? Antigamente, quando eu era médico, quando ainda trabalhava consultando os pacientes, realmente quando tinha pressão elevada e várias medidas, várias verificações mostrava a elevação constante da pressão arterial, então nós fazíamos vários estudos para buscar qual é a causa da hipertensão arterial naquele paciente. Depois de buscar todas as possíveis causas de hipertensão arterial, quando não achar as causas, então nós falávamos, olha, isso é por causa da hereditariedade. Então nós colocávamos numa classificação seguinte: hipertensão arterial essencial. Hoje, toda aquela hipertensão arterial que as pessoas apresentam, pouco mais de 90% é enquadrada como sendo hipertensão arterial essencial. Em outras palavras, precisa ter essa hipertensão. Por quê? Porque a pessoa realmente está tendo assim. Mas sabe qual é a sua causa? Hoje nós sabemos exatamente qual é a sua causa. Sua causa é aterosclerose generalizada no corpo todo, nas suas artérias. Certamente, sem que esse processo ocorra no seu organismo, é impossível que o coração bombeia com tanta força. Por quê? Se a artéria não apresentar nenhuma resistência, nenhum endurecimento, nenhuma diminuição de calibre, o coração não precisa fazer tanto esforço, portanto, a pressão não sobe. Mas, se está tendo esse resultado, nós podemos, então, enxergar, mesmo sem fazer os exames. Aliás, não existem os exames para verificar que todas as suas artérias estão nesse processo de aterosclerose. Pode até ter colesteróis normais, triglicerídeos normais, mas já houve esse processo. Então, já que é essencial,
necessário que você tenha essa elevação de hipertensão arterial, normalmente as pessoas pensam de forma negativa. Olha, esse endurecimento das artérias não tem como voltar ao original. Portanto, nessa circunstância da aterosclerose, você está com hipertensão arterial sempre elevada. Se acontecer algum momento de tensão, ou raiva, ódio, ou um estresse que você não consegue dominar direito, então, essa artéria que tem menos flexibilidade pode estourar. Portanto, pode ter derrame cerebral, ou pode infartar. Então, por causa desse medo, talvez esse medo veio por causa que o ser humano é um tanto limitado para administrar o seu estresse, sua raiva, seu ódio. Não tem como lidar, porque o médico está longe, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra está longe e você num negócio ou num acidente automobilístico, enfim, você realmente desesperou ou então alterou seu sentimento, sua emoção e pressão sobe. E daí pode acontecer o quê? Esse tal de desastre das consequências dessa aterosclerose e a hipertensão. Por isso que tendência é fazer o quê? Tratar seu nível de pressão elevada. Tenta controlar através da dieta, exercício físico, principalmente medicamento, para poder realmente deixar o nível de pressão mais baixa, isto é, normal. Mas você já entendeu que se você abaixar forçosamente essa pressão que subiu é algo anormal. Lembre bem disto. E você, se não entender, volta para estudar o que é a homeostasia. Bom, você agora está entendendo por que você está tendo essa hipertensão arterial. Está estudando? Está entendendo bem? Muito bom. Você é muito inteligente, claro. Vai entender tranquilamente isto. Talvez não porque você é inteligente, mas porque eu sou um bom professor, não é mesmo? Pode rir, pode dar gozação, pode tirar sarro, pode fazer de tudo. Bom, então, desde que a sua artéria está nessa condição de aterosclerose, a elevação da pressão é, obviamente, normal. Portanto, a conclusão óbvia é que você não deve diminuir esse nível de pressão, mas sim, o que você tem que fazer? Normalmente as pessoas perguntam, o que fazer? Mas eu digo, você tem que fazer a seguinte pergunta, por quê? Mesmo que eu não conhecia, na minha ignorância ou na minha despercepção, porque eu permiti que as artérias ficassem endurecidas desta forma? Meramente por causa da hereditariedade? Então nós vamos elucidar isto. Vamos falar um pouco da hereditariedade? Médicos normalmente fazem esse tipo de perguntas. Na sua família teve alguém que faleceu ou está fazendo tratamento para hipertensão arterial? Ou alguém sofreu derrame cerebral ou infarto de coração? Então colhe uma história da família, não é mesmo? E quando realmente você tem, e você também está tendo um certo problema semelhante do seu pai ou do seu tio, da parte da sua mãe, então, logo médicos falam assim, através da história da família, seu problema é hereditariedade.
quando alguém fala que, poxa, por causa dos meus pais estou tendo esse problema, parece que, então, isso é questão de destino, não é? Já que você é produto dos pais, e os pais apresentam essas alterações, por isso que você também, por destino, tem que ter esses problemas. Até agora entendia assim, mas por causa de projeto Genoma Humano, por conhecer os genes, então nós estamos completamente livres. Olha, tantas coisas boas que esse genoma humano está nos trazendo, é realmente algo tão maravilhoso. Por isso que quando eu enxergo genoma humano em relação à aterosclerose, em relação à hipertensão arterial, eu posso dar com toda a convicção, com todas as evidências de que a hipertensão arterial tem cura. A aterosclerose, aquele endurecimento das artérias, pode voltar ao seu estado original, artéria maleável com que você nasceu. Nessa imagem, você está vendo sobre genoma humano. No cromossomo número 19, então, existe um gene responsável pelo endurecimento das artérias. Sabia disto? Você não sabia como que aciona esse gene, mas, no seu caso, esse gene foi acionado. Talvez porque seus pais já tinham esses genes e, portanto, você que conviveu junto com eles na fase infanto-juvenil ou mesmo na fase do jovem, você conviveu junto com seus pais, tendo mesmos hábitos de alimentação, de personalidade, forma de agir, estressar, porque tudo isso é herdado, não é? E alimentação, já que você conviveu a maior parte do seu tempo com seus pais, todo o seu hábito alimentar que hoje você tem é dos seus pais, não é assim? A forma de exercitar, enfim, você tem praticamente o mesmo estilo de vida dos seus pais. E você recebeu toda a carga genética dos seus pais. Portanto, nessa condição, é muito mais fácil em você desenvolver ou acionar, ativar esse gene de aterosclerose do que qualquer outra pessoa que veio de uma família que não tem esse gene de aterosclerose. Dá para entender? Bom, então, será que o gene APOE, que é responsável pela aterosclerose, uma vez que você recebe, isso determina seu destino? Eu vou mostrar uma imagem, uma evidência científica que não é assim. Que bom que não é assim, não é? Veja só, esse artigo está mostrando o quê? Como alimentar a natureza. Olha só, a natureza, seu organismo é alimentado. Vamos ver como diz esse artigo. Aqui diz que genes não são matrizes estáticos. Não é algo parado, que não movimenta, não muda. Mas gene é dinâmico. Por isso que não dita o nosso destino. Veja só, como esses genes são ativados, quando esses genes são ligados e desligados, por quanto tempo, todos esses variáveis são afetados pelas mudanças do útero e também pelo ambiente
e também muitos outros fatores que os cientistas ainda não conseguiram determinar. E tem mais uma evidência nesse artigo. E esse artigo é de Time, revista americana, aqui diz o seguinte, olha só, porque o gene que você recebeu não é seu destino? A nova ciência de epigenética está revelando como as mudanças, como as escolhas que você faz pode mudar seus genes e seus filhos, sua geração posterior. Veja só, hoje nós não precisamos falar, porque minha família tem isto, por isso que eu tenho que sofrer. Sabe como eu chamo esse tipo de raciocínio? Síndrome de Gabriela. Eu não sei, eu acho que uns 20 anos atrás, quando ainda eu estava aqui no Brasil, na primeira minha fase, a primeira fase onde meus pais vieram para cá, então lá tinha uma música assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou ser assim. Eu sou Gabriela. Lembra disto? Eu chamo de síndrome de Gabriela. Porque eu nasci assim, eu estou crescendo assim, isto é, fatores ambientais dos seus pais, do lar do seu pai. Por isso que eu vou ser assim. Se você quer viver assim, também é uma sua escolha. Consequentemente, você vai ter os resultados. Agora, desde que você realmente queira sair dessa situação de hipertensão arterial, você então pode fazer outra escolha para experimentar um resultado completamente diferente. Aquela síndrome de Gabriela, diante de genoma humano, não é válida. Por quê? Aquilo que você recebeu, aquilo que você foi influenciado até este momento, desde que agora, através da compreensão, através do entendimento, do conhecimento verdadeiro, então você não precisa sofrer as mesmíssimas consequências que seus pais sofreram. Agora você pode mudar completamente a sua sorte, seu futuro. E melhor ainda, você dar todos os genes completamente restaurados para seus filhos. Não é algo tão bom? Isso é realmente bom demais. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhada como sua artéria, que era normal, começou a endurecer e os porquês. Quando nós entendermos isto, então certamente nós saberemos como voltar ao original. Sabe que o nosso organismo está preparado para isto? Por isso que eu vejo, quando a gente olha só de olhar humano, só de conhecimento humano, realmente, por causa da limitação humana, é impossível você reverter o processo de aterosclerose. Mas quando nós olhamos para o nosso Criador, que é ilimitado, que é sábio demais, quem nos ama demais para reverter todo esse processo, então, na medicina genômica criada por nosso Deus, realmente nós podemos experimentar a sua reversão completa. Bom, o que faz depositar a gordura nas artérias? Para isto, então, nós precisamos voltar para as artérias. Entre as artérias, a parte mais importante
é artérias chamadas capilares. Quem são os capilares? Nessa imagem você vai observar como são capilares. Essa imagem é uma imagem muito especial, porque fotografou as artérias da mão, incluindo a artéria grossa e artérias capilares, vasos tão finos. Veja aqui você está vendo a artéria onde normalmente palpa-se no punho o pulso. E depois que essas artérias grossas transmitirem o sangue, então nós estamos vendo aqui os capilares, vasos mais finos. Vamos ter uma ideia qual é o calibre desses vasos. Nessa imagem, então, você está vendo. Nessa tabela, você está vendo a artéria grossa, que tem um diâmetro mediano de 4 milímetros. Agora, cada vez que essa artéria diminui de calibre e chega a ser capilar, o seu diâmetro é 8,0 micrômetro. Então, realmente bem fino que dificilmente enxerga ao olho nu. E esse capilar é feito de só uma célula. Vou explicar melhor isto na outra imagem aqui. Veja só, nessa imagem você está enxergando esse tubo feito de células endoteliais. Então, a sua parede aqui amplificada, você está vendo que é simplesmente uma única célula, continuando com a outra célula, assim forma a sua parede. A parede não é cheia de células, como a artéria. Então, a membrana do capilar é exatamente membrana de uma única célula endotelial. Por isso que através dessa célula, dessa parede, então consegue passar oxigênio, consegue passar também glicose, todos os nutrientes. Então, capilar é a parte mais importante dos vasos, porque lá é que realmente funciona a passagem de oxigênio e passagem dos nutrientes para todas as células que estão ao seu redor. Então, lembre bem que os capilares são extremamente importantes para que haja troca desses elementos. Então, imagina, quando todos os capilares estarem abertos, então o sangue circula bem. Agora, quando os capilares estarem fechados, então o sangue não circula bem. Por isso, o coração precisa fazer maior esforço para poder abrir esses capilares. Então, realmente deixar os capilares todos abertos é uma condição importantíssima para que o coração bombeie com que intensidade. Sabe quando você deixa seu capilar fechado? Quando você ficar parado por muito tempo, mais de 1 hora, numa posição, então muitos capilares ficam fechados. Por isso que você já deve ter observado, talvez nunca raciocinou assim, quando os cachorros, gato, até passarinho, quando fica deitado por mais de 1 hora, quando acorda, a primeira coisa que faz é o quê? Não é esticar, espreguiçar tudo. Gato espreguiça, passarinhos também espreguiça a sua asa, não espreguiça tudo. As crianças também espreguiçam, os nenês, mesmo que não sabem andar, engatinhar, mas espreguiça tudo. Menos quem? Menos os adultos. Os adultos, como gostam de conforto, esqueceu de espreguiçar. Olha,
espreguice. Isto é, a linguagem moderna é alongamento, não é? Alonga tudo. Ai, que bom. Mas sabe que as pessoas estão vivendo de forma tão acelerada e não faz alongamento. Alongamento pode fazer em qualquer lugar, seja no escritório, seja na sala de aula, qualquer lugar. Você precisa alongar. Quando você alonga, está abrindo os capilares. E, portanto, o coração não precisa fazer tanto esforço, então, pressão não precisa subir tanto. Então, você está vendo essa parte muito importante, alongar. Tudo bem? Mas, então, vamos voltar para poder entender por que, então, começou a depositar a gordura nas artérias. Certamente, nos capilares, a gordura não é depositado, mas é depositado nas artérias. Então, vamos voltar a ver como é feito a artéria, as 3 paredes das artérias. Nessa imagem, você está vendo isto. Aqui está a artéria de calibre médio. Bom, então essa parte aqui é onde passa o sangue. São células endoteliais, onde tem contato direto com as células. E aqui no meio é células da musculatura, para poder dar a distensibilidade, flexibilidade. E parte mais externa é para proteger toda a artéria. Então, a artéria de calibre pequena até calibre grande tem essas 3 paredes. Agora, quando então começa a depositar a gordura começa a ser depositado no espaço entre o endotélio e a parede média, que é musculatura. Você está vendo aqui essa deposição. Veja só, nesse corte longitudinal de artéria, você está vendo que o espaço entre endotélio e a parte média está sendo preenchido pela gordura. Esse é processo que se chama aterosclerose, ou então endurecimento das artérias. Agora você quer saber os porquês, né? Então vamos lá? Sabe que no nosso viver normal, normalmente é bastante estressado. Principalmente a vida na cidade é competitiva, corre-corre, você se estressa, até mesmo nas grandes cidades, até dirigir é um estresse. E no lar, ou até mesmo assistir uma notícia, assistir um jogo, para relaxar você assiste um filme que normalmente, em vez de relaxar, traz grande estresse. Você não percebe, mas seu organismo experimenta o grande estresse. E também nós estressamos por não fazer atividade física. Nós estressamos por não dormir na hora certa. É algo impressionante. Nós estressamos porque comemos demais, ou então nós estressamos porque não comemos na hora certa, deixamos um espaço muito grande com fome. Tudo isso é o estresse. Mas hoje, normalmente, as pessoas comem demais por causa de estresse. E não tem hora certa para comer também, não é? Comem em tempo todo. Quando isso acontece, realmente, então, seu organismo precisa responder, reagir nessa situação de estresse. Então, veja só, vamos, a partir daqui,
E nessa mesma imagem você está vendo, então, o seguinte, aqui o colesterol, familiar para você, não é? LDL. E esse colesterol, então, está trazendo a gordura. Você não está vendo a gordura que LDL traz, mas LDL está trazendo o excesso de gordura, sabe de onde? Daqui a pouco. Mas aqui LDL está trazendo a gordura e começando a depositar essas gorduras, sabe onde? Nesse espaço entre o endotélio, são células que têm contato direto com o sangue, e célula muscular, e nesse espaço vai depositando. À medida que deposita, acontece as inflamações, acontece um processo químico muito complexo, que pouco a pouco vai formar essas bolhas. Então, essas bolhas, no fim, vai aumentar, vai distender mais esse espaço e, no fim, acontece deposição de plaquetas, deposição de cálcio. Realmente um processo complexo que resulta no endurecimento da artéria e também diminuição de calibre. Algo interessante, não é? Você está perguntando, LDL traz a gordura a partir de onde? Você está com curiosidade? Então, eu vou ter que responder essa curiosidade sua, não é? LDL traz a gordura do fígado. Essa é a função do LDL. Você já ouviu dizer do seu médico, olha, LDL é um colesterol ruim. Seu médico estava certo. Dentro da sua limitação, ele estava certo. Mas eu vou mostrar que ele estava equivocado. Porque quando nós olhamos o todo que acontece dentro do seu organismo, nós jamais podemos dizer que LDL é um colesterol ruim, mas sim, logo você vai concluir que, puxa, por causa do LDL que salvou meu fígado. Então imagina, o remédio que talvez você esteja tomando para abaixar colesterol, a família de estatina, sabe que esse remédio, na realidade, não é bom tomar? Por quê? Você vai ver. Então, você está vendo nessa imagem o fígado cheio de gordura. Esse é o fígado cheio de gordura. Originalmente, fígado não apresenta essa coloração amarelada. Você lembra do bife de fígado, ou patê de fígado que você consumiu um tempo atrás? Fígado original, normal, é assim. Veja nessa imagem. Fígado com a coloração roxa, homogênea, muito bonita, não é? Quando você, então, olhar para dentro desse fígado normal, microscopicamente, você enxerga dessa forma, nessa imagem. Hoje você está estudando tanto o coração, as artérias, os capilares, agora o fígado. Olha, você está sendo um excelente médico. Sabe por quê? Por causa desse bom professor, não é? Aqui está, então, a imagem de fígado normal microscopicamente. Todas essas bolinhas pretinhas mais escuras são núcleos de cada célula do fígado. Então, cada célula do fígado tem seus núcleos para fazer as suas funções, porque dentro do núcleo existem os genes para fazer exatamente a função do fígado. E esse espaço esbranquiçado
são veias do fígado que alimenta com o sangue oxigenado todas as células do fígado. Essa é uma arquitetura normal do fígado. Mas nessa imagem próxima, você está vendo uma arquitetura completamente confusa, cheio de vacúolos, cheios dessas bolinhas brancas. Sabe o que é essa bolinha branca? Essa é gordura. Quando o fígado fica gorduroso, microscopicamente enxerga-se assim. Macroscopicamente você já viu aquele fígado meio amarelado. Lembra? Pelo microscópio, então, nós enxergamos um fígado assim. Esse estado chama-se fígado gorduroso ou esteatose hepática. Veja só, cheio de gordura do fígado, então, você sabe que a gordura é mais leve que a água. Por causa disto, a gordura expande no espaço do fígado e célula do fígado que tem 70% no seu interior água é espremida. A célula do fígado é espremida. Portanto, se essa condição perdurar por muito tempo, as células do fígado não recebem adequadamente o sangue e morrem. Isso é uma emergência para o fígado e também para o seu Criador, embora você não sinta nada o que está acontecendo no seu fígado. Por isso que, mesmo que nós não sintamos, nós não podemos sentir esse fenômeno, não temos essa percepção, por isso que o seu Criador, com tanta misericórdia, então ele produz o colesterol chamado LDL. LDL. Sabe para fazer o quê? Para levar essa gordura depositada no fígado para aquele espaço das artérias, para salvar o fígado. Olha, então você está percebendo que LDL não é um colesterol ruim, mas sim, eu dei esse nome, colesterol de misericórdia. Se não fosse esse colesterol, seu fígado já estava acabado. Mas por causa do LDL, que tirou toda a gordura depositada no seu fígado e depositou agora, transferiu essa gordura do fígado para aquele espaço nas artérias, é que você está vivo ainda. Embora você agora esteja desenvolvendo aterosclerose e hipertensão arterial. Então você quer saber de onde vem essa gordura no fígado, não é mesmo? Agora você pode dizer para a hipertensão arterial, que bom que estou com pressão alta. Pode falar? Olha, realmente, se não fosse LDL que depositou a gordura na artéria, então seu fígado tinha terminado. Então você tem que agradecer agora porque está com pressão elevada. Em vez de com medo tentar abaixar meramente o nível de pressão, se você entender todo esse processo, realmente precisa agradecer pela aterosclerose. É um conceito totalmente diferente, não é? Embora você está assustado ou não queira aceitar isso na sua realidade, mas se você entender o que seu Criador fez o tempo todo que você viveu sem conhecê-lo, isso é realmente, você precisa entender, Ele quer preservar a sua vida.
Mas você está com dúvida. Por que então o fígado ficou com a gordura daquela forma? Então vamos ver por que ficou assim. Nessa imagem você está vendo realmente por que ficou, a sua origem, a sua causa. Aqui está vendo o estado do capilar, vaso mais fino, lembra? Do lado esquerdo, então, as hemácias estão passando através do vaso mais fino e bem rente ao vaso, essa hemácia meia achatada está passando, liberando o oxigênio, liberando nutriente para nutrir todas as células que estão ao seu redor. E assim que a vida continua. Mas um acontecimento interessante está sendo mostrado no lado direito dessa figura. Veja só, aqui do lado direito, interessante que as hemácias estão todas empilhadas, não conseguindo passar pelo próximo capilar. Se essa situação perdurar por mais de 5 minutos no seu cérebro e também no seu coração, o que vai acontecer? Vai acontecer isquemia do cérebro ou isquemia do coração, que pode resultar no infarto e no derrame cerebral. Então, essa situação é algo tremendamente emergencial. Não pode perdurar assim. E daí, sabe o que seu Criador faz? Embora você provoque essa situação para seu organismo, seu Criador que enxerga tudo isto, esse é realmente caso de urgência para Ele, para poder salvar a sua vida, porque você ainda não o conhece verdadeiramente. Então, nessa imagem você está vendo os colesteróis. Normalmente, quando você faz o exame de colesterol, faz a dosagem de colesterol total, depois seus fragmentos. Aqui está VLDL e LDL e HDL. Normalmente, esses 3 tipos de colesterol é medido. Então, você já conhece o LDL. Essa sigla LDL significa densidade baixa de lipoproteína. Vamos simplificar, colesterol. Agora, VLDL é densidade muito baixa de colesterol. Temos mais um colesterol, HDL. Talvez você conhece bem esse HDL, porque médicos disseram, esse HDL é colesterol bom. Você já conhece isto, não conhece? Agora, talvez VLDL você não conhece muito bem. Esse colesterol é muito especial. Por quê? Tem uma densidade muito baixa. O que significa ter densidade muito baixa? Se fizer uma comparação, é o seguinte. Aqui tem esponja. E no outro lado tem um pano muito compacto. Para lavar louça, você escolheria qual pano para poder colocar detergente? Certamente você vai escolher a esponja. Por quê? A esponja que tem muito mais os buracos, isto é, densidade baixa, portanto, pode reter bastante detergente, não é? Com isso, você pode lavar vários pratos. Com um pano bastante compacto, até pode lavar, só que retém pequena quantidade de detergente, por não ter muito espaço para detergente penetrar. Isso significa que tem sua densidade muito alta. Deu para perceber? Bom, então,
esse colesterol que tem muito espaço para absorver muitas coisas, outras coisas, então esse colesterol vai para aquele estado de capilar. Você lembra aquele estado de capilar? Vamos dar uma olhada novamente? Capilar com as hemácias completamente empilhadas. Sabe por que as hemácias estão assim? Estão assim por causa de que o sangue ficou bastante denso. Quando é que o sangue fica bastante denso? Por causa de gorduras. Você não está enxergando a gordura nessa imagem, mas está cheio de gordura. Então, de onde veio essa gordura? O principal fator da vinda de gordura nos capilares, no sangue de forma geral, e deixa o sangue mais viscoso, mais denso, é o estresse. Quando você fica estressado, então o fígado sofre vários metabolismos e que coloca bastante gordura na corrente sanguínea. Seja triglicerídeo, seja colesterol, até mesmo glicose sobe. Todas essas alterações acontecem mesmo na sua subconsciência, por causa do estresse. E esse estresse leva para a pessoa comer qualquer coisa. Coisas gordurosas, picantes, salgados, comer em tempo todo, enfim. Realmente, o estresse é o fator causador para desencadear vários atos. Comer o tempo todo, comer em grande quantidade, tomar líquido durante as refeições, comer rápido, não mastigar direito. Tudo isso acarreta uma fermentação dos alimentos. Toda vez que o carboidrato é fermentado, então produz o álcool. Você sabe disto. Quando então come demais o arroz, misturando com tantas outras coisas, então certamente vai produzir saquê. Você sabe o que é saquê? Bebida alcoólica proferida por japoneses, não é? E assim por diante, pode produzir cerveja, whisky, vinhos, dependendo dos alimentos que você misturou, quantidade que você ingeriu. Então, toda vez que produzir o álcool no tubo digestivo, então esse álcool é veneno. Para poder desfazer a toxicidade desse álcool, é que gordura é lançada para a corrente sanguínea. Para quê? Para a gordura realmente englobar todo o álcool e assim o álcool não atacar as células, não danificar as células do sangue, células dos capilares, os endotélios, e assim para proteger a sua vida. Mas, por causa da muita gordura, o sangue torna-se viscoso, dificultando essa circulação nos capilares. Por isso que seu Criador, então, essa vez, produz colesterol chamado VLDL. Aquele colesterol de muita baixa densidade, para poder absorver toda a gordura que está no sangue. Então, traz agora esse excesso de gordura no sangue para o fígado. Para quê? Para poder desintoxicar o álcool. Porque álcool era o principal fator, não foi? Então, o fígado agora está cheio de gordura. Agora deu para fechar todo o mecanismo, os porquês
de aterosclerose. O estresse levou o quê? Liberação de gordura em excesso e, então, o capilar ficou com essa dificuldade de circular. Lembre bem disto. E daí, o Criador lançou em mão de VLDL para trazer a gordura junto com o álcool para o fígado desintoxicar o álcool, então ficou cheio de gordura no fígado, então essa gordura do fígado é levado agora para onde? Pelo LDL, para o espaço das artérias, e então a artéria ficou endurecida. É o estado de aterosclerose, e dependendo do nível de aterosclerose, a hipertensão arterial é questão de tempo. Agora você está bem entendido desse processo. Por causa desse fenômeno, então, os médicos introduzem os medicamentos para abaixar a pressão. Você já viu que esse é um procedimento remediador, mas com isso pode controlar o nível numérico de pressão, mas isso é algo muito deletério para seu organismo. Esse assunto nós vamos lidar mais tarde, mas agora eu quero ver se o nosso Criador que te ama tanto, ele providenciou a saída para a aterosclerose. Vamos mencionar isso. Se eu provar que Criador providenciou alguma maneira para poder tirar toda a gordura depositada nas artérias, que resultou em endurecimento das artérias, por consequente, subiu seu nível de pressão, então, eu posso dizer que há cura para hipertensão arterial sem necessitar de continuar usando o medicamento, não é? Então, acompanha comigo o que Criador providenciou. Você lembra daquele colesterol bom que os médicos já referiram? HDL? Veja nessa imagem HDL. Você está vendo agora HDL e LDL. Em relação a LDL, nós já mencionamos. HDL é um colesterol muito compacto, com baixíssimo espaço, compacto, por isso que é chamado alta densidade. Então, por ser tão compacto, sabe qual é a sua função? Sua função é a seguinte: quando realmente você, depois de entender todo esse processo, você quer realmente ser curado, restaurado pelo seu Criador, não de método humano, mas pelo método divino, porque você é filho de Deus. Quando você aceita as suas orientações, suas instruções, você no fim aceita as suas leis da vida, então sabe o que acontece? Deus produz HDL no seu fígado. E esse HDL, como é tão compacto, é capaz de eliminar aquela gordura depositada. Agora está tão dura, mas consegue eliminar um por um. Você lembra daquele equipamento retroescavadeira que consegue remover as pedras, asfalto, coisa endurecida, mas com aquela força consegue remover completamente? HDL funciona exatamente como retroescavadeira na artéria. Esse HDL vai então àquela artéria, e você está vendo nessa imagem que começa a tirar toda a gordura depositada no espaço, nas artérias,
remover toda essa gordura. Quando remover toda essa gordura, a artéria volta a ter sua estrutura normal. Não é bom, gente? Olha, sua estrutura normal, isto é, agora novamente vai ter simplesmente assim, 3 camadas normais. Nada de corpo estranho ocupando no espaço das artérias. Olha, esse processo realmente ocorre em todas as pessoas que queiram. Espero que você realmente queira isto, sentir essa necessidade da condução do seu Criador. Sabe o que é feito com a gordura removida da artéria? Então é trazida novamente para o fígado. Agora o fígado não está mais gorduroso. Por quê? Você está vivendo de acordo às instruções divinas. Você não está estressando, não está comendo o tempo todo, não está introduzindo alimento gorduroso, nem está permitindo que haja fermentação no tubo digestivo e produzir álcool. Então, nessa circunstância, o trabalho do Criador é exatamente isso: refazer, restaurar completamente a sua artéria. Então, essa gordura trazida da artéria chega no fígado e as células do fígado metabolizam essa gordura, fabricando agora bile, sais biliares. E essa bile é, então, depositada e armazenada na vesícula biliar. Você quer ver como que funciona isto? Dá uma olhada nessa imagem. Aqui você está vendo essa estrutura verde que é vesícula biliar. Então, do fígado veio bile e é armazenado aqui na vesícula biliar. E quando você então alimenta de forma adequada, por exemplo, cereais integrais, castanhas, nozes, frutas frescas, os grãos, então todos esses alimentos contêm melhores qualidades de gordura. Por quê? Nós tiramos o óleo do arroz, do milho, da soja. Então, não aquele óleo concentrado, mas sim a gordura contida nesses alimentos, que são fáceis de misturar com água, hidrossolúveis. Então, essas gorduras, no fim, chegam até o duodeno. Aqui você não está vendo o estômago para mostrar o pâncreas. Então, a gordura é digerida no duodeno, através da ação da bile e também ação de uma enzima produzida pelo pâncreas, a lipase. Então, toda gordura é digerida agora com bile que é produzida pelo fígado. Então, sabe o que acontece? Depois que sofrer toda essa digestão, o bolo fecal é formado no intestino grosso, porque todos os nutrientes necessários foram absorvidos no intestino delgado, e que esse bile que dá aquela coloração marrom ou meia esverdeada das fezes. E o que acontece? Já que você comeu bastante fibra, você está com realmente o espírito calmo, você está fazendo caminhadas e você está tomando água de quantidade suficiente, então o bolo fecal é tão macio como se fosse a pasta de dente nova. Daí, no próximo dia, pela manhã, quando você chega na privada, só abaixar que sai tranquilamente todas aquelas fezes. E assim, realmente terminou todo o problema de excesso de gordura depositada na parede das artérias. Olha,
seu Criador realmente providenciou a saída para hipertensão arterial. Escolha está nas tuas mãos. Se você quiser experimentar essa bondade do seu Criador, então você realmente vai desfrutar. Seus genes vão experimentar aquele amor que o Criador está tocando. Experimente. Certamente você vai louvar grandemente o seu Criador.